Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista em Valão do Barro. O culto online está prestes a começar. Reúna sua família e conecte-se com Deus. Deus quer falar com você.
O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor vivo está em nós. Para sempre nós te adoramos. Para sempre nós te adoraremos até a sua volta. Aleluia. De onde você estiver, querido, adora o Senhor de todo o teu coração. Ele venceu a morte pela minha vida. Ele venceu a morte pela sua vida. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Morte de cruz. Aleluia. Para sempre exaltado, para sempre adorado, Cordeiro de Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele quer ser adorado. Cantamos aleluia. Pegue as suas mãos e cante aleluia ao Cordeiro que venceu.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus Cristo, domingo onde nós celebramos a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Jesus na cruz, conforme foi cantado nesta noite, queridos. Uma certeza que nós temos é que podemos colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa nas mãos do Senhor, porque Ele vive. Essa é a certeza que todo cristão tem, e hoje no calendário cristão é a data mais importante que nós temos, a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a ressurreição do propósito de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesse momento quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 10, porque nós somos tão gratos ao Senhor que nós entregamos tudo nas mãos dele, conforme foi cantado. Nós temos um prazer, uma alegria em devolver um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, tem abençoado a nossa vida, as nossas finanças, não tem nos faltado nada. Eu quero ler com você esse texto da palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 ao 10, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Glória a Deus, aleluia. Nós temos convicção de que o Senhor tem suprido em glória todas as nossas necessidades. Irmãos e irmãs, nesse domingo de ressurreição, seja fiel ao Senhor, devolva ao Senhor um pouco do muito que Ele tem te dado, em nome de Jesus. Queridos, eu creio nesta palavra que eu amo, que diz que pela graça é um favor imerecido. A palavra do Senhor diz que Ele tem nos abençoado, acrescentado à minha vida, à tua casa, todas as coisas, em todo tempo, e tudo que é necessário, nós temos sido abençoados. Eu creio nesta palavra e creio que Deus tem feito isso na sua casa. Seja fiel, continue firmado nas promessas do Senhor, e eu creio, querido, que Deus vai derramar uma porção especial sobre a tua vida. Eu quero nesse momento estar orando por você, pela tua casa, para que mesmo nesse tempo de lutas e tribulações dos quais nós estamos vivendo, não há de faltar nada na sua casa. Senhor Jesus, eu quero colocar neste domingo de Páscoa cada família diante de Ti, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra que foi lida seja uma realidade em cada casa, em cada lar, que nunca falte, ó Pai, o necessário, que, Senhor, as despensas estejam sempre cheias, ó Pai, que em nome de Jesus, como forma de gratidão, o Teu povo Te seja fiel, assim como Tu tens sido fiel para conosco. Muito obrigado por este privilégio que nós temos
de devolver a Ti, Senhor, um pouco do muito que Tu tem nos dado. Isso é gratidão, isso é com alegria que nós fazemos, e é para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Com esta palavra, quero reforçar para você: está procurando uma rádio e entregando o seu dízimo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Amados, uma noite especial como essa, eu quero deixar para você uma palavra para a sua casa, para a sua família. Eu quero crer que você está aí agora, nesse momento, ouvindo esta palavra, do qual o Senhor preparou para nós, nesse domingo de Páscoa, em nome de Jesus. E a palavra está em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, para que nós, como povo de Deus, jamais venhamos a nos esquecer do que o Senhor fez para libertar o seu povo, para instituir a Páscoa. E eu quero então meditar com você em nome de Jesus. Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Queridos, a partir daquela data, daquele momento, Deus estava trabalhando na vida deles, instituindo um novo tempo. No agir do Senhor na nossa vida, na nossa casa, tem que existir, querido, um antes e um depois da ação do Senhor. Eu creio e profetizo que o agir do Senhor vai fazer com que a tua vida, a tua casa, a tua família, queridos, seja abençoada em nome de Jesus. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. E veja bem o que está escrito na palavra: um para cada casa. O que o Senhor estava querendo dizer com isso, queridos, em nome de Jesus, entenda: a salvação é individual. A salvação, querido, deve ser um desejo nosso. Não fique esperando por ninguém para que a provisão venha através de ninguém. Só há um que pode suprir em glória as suas necessidades: é o Cordeiro Pascal. Queridos, em nome de Jesus, queira você, queira a sua família ter uma experiência individual, particular, na presença do Senhor. Então, queridos, se uma família fosse pequena demais para um animal inteiro, ela deveria dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pudesse comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem ao que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Guarda esta palavra, queridos. O Senhor estava dizendo que Ele mesmo, Ele, o Deus
de Israel executaria o juízo sobre todos os outros deuses do Egito. Queridos, com o propósito de libertar o seu povo da escravidão egípcia e de uma mentalidade escrava do qual o povo de Deus estava tendo naquele tempo, naquele momento, na convivência com aquele povo idólatra. Deus então, através da vida de Moisés, ele derrama 10 pragas com prova do seu poder libertador. E a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, foi um julgamento. E o que eu fiz questão que você relesse comigo esse último versículo, porque na 10ª praga, o julgamento de Deus estava acontecendo sobre um deus egípcio chamado Ísis, o protetor das crianças. Eles criam que aquela divindade protegia os seus filhos, e eu e você sabemos, queridos, que só Deus pode proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Em nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo de pandemia, muitos estão com medo, mas nós, querido povo de Deus, confiando nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, amados, entenda, não foi por acaso que o que nós estamos passando culmina com o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo do livramento, o domingo onde que Jesus venceu a morte para nos dar vida. E esta vida, querido, está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua descendência. Em nome de Jesus, receba nesta noite, querido. Se por acaso você ainda está com medo, não, querido, tenha mais temor do Senhor do que medo do inimigo, porque se na tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro Pascal, querido, não tema, a última palavra é dele, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ainda retornaremos com alegria, com júbilo à casa do Senhor, com toda essa saudade que eu sei que você está, porque eu também estou, e nós vamos celebrar o livramento, nós vamos celebrar o verdadeiro significado da Páscoa, mas nós não vamos esperar esse tempo. Você pode hoje, nesse domingo, celebrar a vitória de Jesus na cruz. Amém, queridos? Glorifique, exalte o nome dele, em nome de Jesus. Nesta praga, Deus estava então ensinando os israelitas uma profunda lição espiritual que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, o Cristo crucificado, mas ressurreto. Assim está a cruz em todo o tempo cristão protestante, a cruz vazia, porque ela demonstra o que Jesus fez na cruz. Ele venceu por mim e por você, querido. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas não é, porque nós cremos. A tua casa crê, você crê, os seus filhos crê, a sua descendência crê, que nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amados, diferente de outras pragas, essa última praga, ela exigia um ato de fé e de obediência. Amados, nesse tempo, queridos, o Senhor também está exigindo de mim e de você. Sempre Ele vai exigir de nós um ato de fé, porque fé é a certeza, a convicção de que o Senhor está guardando a nossa casa, a convicção que ainda que nós não estejamos ainda vendo, mas pelos olhos da fé, nós estamos com os olhos abertos, crendo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à tua direita, mas praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque em obediência continuaremos a adorá-lo, continuaremos a servi-lo, continuaremos a esperar e a confiar nesse Deus. Estaremos continuando em obediência até que se cumpra a Páscoa do Senhor sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, Deus ordenou que cada família pegasse um cordeiro macho sem mácula
e o matasse. O sangue do cordeiro deveria ser passado no topo e nas laterais das portas, e o cordeiro ele deveria ser assado e comido naquela noite. Qualquer família que não seguisse as instruções de Deus sofreria a maldição da última praga. Deus descreveu como enviaria o anjo da morte pela terra do Egito, com ordens para matar o primogênito em todas as casas, seja primogênito dos homens, seja o primogênito dos animais. A única proteção era o sangue do cordeiro na porta. Queridos, eu creio que você já está glorificando ao Senhor, porque você tem a marca do sangue do cordeiro na sua casa, em nome de Jesus. E quando o anjo via o sangue, ele passava por aquela casa e o deixava intocada. Está lá em Êxodo 12, 23, se você quer confirmar na palavra do Senhor. E aí está, querido, e daí é que vem o termo Páscoa ou Pessá, aquele que pula. Aquela casa é guardada e protegida, na casa daqueles que têm o Senhor como Senhor e Salvador. Queridos, não entra maldição, só entra bênçãos. Quando a maldição tenta entrar e ela vê a marca do sangue do cordeiro, ela é obrigada a passar, a ir para outros lugares, porque ali tem um povo, tem uma família que adora o Senhor, que serve ao Senhor, que tem a marca do sangue. Esta é a nossa Páscoa. Que coisa tremenda, querido, vivendo nesse tempo como hoje, nós temos a certeza que a marca do sangue do cordeiro está guardando a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. A Páscoa, portanto, é um memorial, é para que a gente não se esqueça dessa noite profética, onde o Egito antigo, quando Deus libertou o seu povo da escravidão. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ensina que Jesus, ele se tornou a nossa Páscoa, quando morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Portanto, queridos, dê um pulo, dê um salto, vá para o Novo Testamento e veja o cumprimento em Cristo Jesus. O Antigo Testamento, a antiga aliança, ela sempre apontava para Jesus, e mais uma vez, querido, aí está o cumprimento da palavra do Senhor. Enquanto os israelitas encontravam a proteção de Deus em suas casas, seus lares, todos os outros lares na terra do Egito agora estavam experimentando a ira de Deus, e os seus filhos primogênitos estavam morrendo. Isso fez com que Faraó finalmente libertasse os israelitas. Queridos, a partir daquele momento, daquele livramento, algo importante aconteceu na vida do povo de Deus, e eu quero que você aprenda também como família do Senhor. Queridos, quando os israelitas deixaram o Egito, deixaram o cativeiro, eles tinham uma imagem clara do poder de Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor, que você tenha clareza, queridos, que tudo está sob o controle do Senhor, que nada está sob o acaso, tudo está no controle do Senhor, até mesmo, querido, a vontade permissiva do Senhor, como esse tempo, está no controle do Senhor. Deus tem um propósito. A igreja está há muito tempo clamando por um avivamento, esperando um batismo com o Espírito Santo, mas o Senhor já batizou a sua igreja. Agora, nesse tempo, nesse momento, está acontecendo sim, querido, um avivamento de arrependimento. Aonde foi, queridos, que você ouviu falar que a cristandade do mundo inteiro está se prostrando em oração e súplica ao único Deus que é capaz de livrar o mundo de todas as pestes? Sim, queridos, está acontecendo um grande batismo, um batismo de arrependimento. Faça parte desse povo. Nós temos conclamado, essa semana mesmo nós estivemos orando, ontem nós estivemos orando. Querido, esteja em todo tempo orando, consagrando a sua vida, consagrando a sua casa,
Coloque o Brasil diante do Senhor, o estado do Rio, a sua cidade diante do Senhor. Eu creio, querido, isso vai produzir no reino espiritual um grande avivamento que eu, pelos olhos da fé, eu creio que já está acontecendo. Tudo começa quando o povo se arrepende. Tudo começa quando nós, queridos, nos colocamos de joelhos perante o Senhor, em arrependimento e súplica na presença do Senhor. Eu creio sim, virá outros tempos, esta praga vai acabar, a igreja vai mudar de patamar, ela vai crescer, se tornar uma igreja madura, porque esse é o propósito do Senhor. Mas primeiro precisamos de um batismo de arrependimento, e eu já estou vendo isso no povo de Deus, os escolhidos, os guardados, os protegidos, os que têm a marca do sangue do Cordeiro. Queridos, esse era o plano de Deus, esse era o propósito do Senhor, não somente protegê-los, mas nós vamos ver que é um propósito maior ainda, queridos. Mas infelizmente Faraó não se comove, o Faraó vai atrás do povo de Deus, ele endurece seu coração e envia carros atrás dos israelitas. Veja bem, queridos, ainda está acontecendo isso. Embora estejamos guardados pelo Senhor, o inimigo jamais vai desistir de nós, jamais vai desistir da tua casa, jamais vai desistir da tua prole, da sua descendência. Ele vai continuar a tentar perseguir, ele vai tentar continuar a acabar com a tua família, mas ele vai se levantar, mas vai se levantar para cair, porque aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, o inimigo não pode lhe tocar. Aleluia, queridos. Quando Deus abriu um caminho através do Mar Vermelho para os israelitas, afogou todos os exércitos de Faraó ali, o poder do Egito foi esmagado e o temor de Deus se espalhou pelas vizinhanças. Está lá em Josué no capítulo 2, versículo 9 a 11. Esse é o desejo do coração do Senhor. Quando eu e você, a nossa família, o povo de Deus vê o livramento, e quando olharmos para trás e ver que esse inimigo já caiu por terra, queridos, vamos fazer festa na presença do Senhor, vamos fazer festa na casa do Senhor, porque o Senhor há de livrar o seu povo, há de livrar aqueles que confiam nele. A Páscoa não será apenas uma data, a Páscoa será comemorada em todo o tempo, porque em todo o tempo temos experimentado o livramento, a boa mão do Senhor sobre nós. Queridos, ainda podemos olhar para esses eventos hoje para confirmar a fé que nós temos e o temor que nós temos desse Deus verdadeiro, vivo e juiz de toda a terra. Com que propósito então Deus tirou o seu povo do Egito, os hebreus do Egito? Êxodo 29, 46. E aí, queridos, é a parte mais importante que eu quero deixar com você nessa noite profética, onde nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus, a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Êxodo 29, 46 diz que Deus revela qual a sua intenção ao tirar o povo do Egito, e o desejo do coração dele era habitar no meio do seu povo. Queridos, ainda continua o mesmo desejo do coração do Senhor. Tudo que Ele age em nós, age na nossa casa, age na nossa família, age na nossa vida, é com o único desejo de estar conosco. Quando Ele nos batiza com o Espírito Santo, Ele quer vir fazer morada, estar conosco, e a sua palavra então se cumpre, que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ei, querido, não se desespere, não fique com medo, o Senhor é contigo, a tua vara e o teu cajado te consola, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Não fique desesperado, continue confiando nesse Deus. Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando a tua vida. A Páscoa é uma realidade para nós, em nome de Jesus. Deus queria um povo livre, que o adorasse em espírito e em verdade.
E esse povo, ele queria que ele construísse um santuário onde Deus iria se manifestar. Os israelitas eram escravos no Egito, tinham mentalidade escrava, estavam habitando entre um povo cuja cultura egípcia era idólatra. A terra onde habitavam era cheio de ídolos. Eles não tinham nenhum líder que pudesse conduzi-los para fora daquele lugar. E aí o Senhor ouve o clamor do povo e levanta então Moisés. Amados, como é bom a gente entender que o Senhor está disposto a ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Agora, queridos, não é mais Moisés, agora é o Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal, que todas as vezes que nós clamamos, levantamos um clamor e pedimos: Senhor, nos livra, Senhor, nos guarda, Senhor, nos salva, nos liberta, Senhor, do jugo do pecado. Oh, queridos, o Senhor vem como nosso libertador. Ele vem, queridos, e cumpre a sua palavra. Ele é tudo que nós precisamos. Amados, Deus então nos leva através do caminho da libertação, e esse é o desejo do Senhor. Ele leva aquele povo através do mar vermelho e do deserto, e ele tinha como objetivo levá-los à sua presença. Ali era Horebe. Queridos, em nome de Jesus, nesse tempo de lutas, de tribulações, amados, busca o teu Horebe, o lugar do encontro com o Senhor, um lugar ali onde Deus entrega as suas leis. A lei é a palavra, é a Bíblia. Então, queridos, abra a palavra do Senhor, veja o que Ele tem de promessa para a tua vida. Ali no Horebe também Deus fez uma aliança. Deus continua querendo fazer essa aliança comigo, com você e com a nossa casa. Ali em Horebe Deus ordenou a construção de um tabernáculo. Sim, era um tabernáculo físico, mas hoje o físico é a minha vida, a tua vida, a tua casa, a tua família, a nossa vida como um tabernáculo santo, levantado em adoração ao Senhor. Nós somos a santa habitação desse Deus que ressuscitou. Amados, todos sabemos que apesar de tudo isso, o povo acabou perdendo o foco e se desviou do padrão divino para suas vidas. Contudo, Deus não mudou de ideia. Ele continuou querendo habitar entre os homens. Amados, deixa eu te dizer algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Sabe, queridos, uma das palavras que tem colocado como definição desse vírus é Covid-19. Se nós não aprendermos no 19, se nós não nos humilharmos, se nós não formos batizados com batismo de arrependimento, queridos, nós corremos o risco do Covid-20, 21, 22. Queridos, em nome de Jesus, coloque-se em arrependimento diante do Senhor, porque o desejo do coração do Senhor ainda continua querendo habitar no nosso coração. Um coração quebrantado e contrito jamais o Senhor vai desprezar. E esse desejo do coração do Senhor, querido, Ele vai fazer tudo para chamar a tua atenção, para que eu e você, a nossa casa, venhamos a servi-lo. Sabe, amados, então, dentro desse propósito, como o Senhor, graças a Deus e pela sua graça, jamais desiste de nós. A palavra do Senhor diz que depois de muito tempo, o próprio Deus abandona um templo físico e se faz homem. Ele veio tabernacular entre nós. Jesus Cristo. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, leia isso, querido, na sua casa. Deus já não habita como nunca habitou em templo feito por mãos humanas, e hoje Deus ainda quer habitar entre nós. João 14, 23, dentro de cada um de nós. E entenda isso, receba como palavra do Senhor, porque este é o centro desta mensagem, nessa noite de Páscoa, a este habitar de Deus no meio dos homens. O que a palavra do Senhor diz, Ele chama de igreja do Senhor.
Por isso a igreja do Senhor, queridos, antes de ter um CNPJ, ela é uma família de filhos e filhas, lavados e remidos no sangue do Cordeiro ressurreto. Então, queridos, os templos estão fechados, mas as bocas não estão fechadas, os joelhos ainda continuam dobrados aos pés do Senhor, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus continua tabernaculando no meio. O Senhor se faz presente na minha vida, na tua casa, em nome de Jesus, queridos. O desejo do coração de Deus, portanto, é habitar no homem que Ele criou. Nós somos criaturas do Senhor e Ele quer nos tornar filhos e filhas. E esse desejo nunca mudou. Contudo, queridos, para que tenhamos o habitar de Deus conosco, temos que deixar Jesus, o Cristo ressurreto, entrar no nosso coração. João capítulo 14, versículo 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Oh, aleluia, glória a Deus, que palavra tremenda. É necessário também, querido, saber quais os riscos daquele que não quer ter Jesus Cristo ressurreto governando a sua própria vida. A palavra do Senhor diz em Mateus no capítulo 12, versículo 43 ao 45: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá. E assim termina esta palavra dizendo: a esta geração perversa. Queridos, o Senhor fala individualmente, mas Ele fala também para o mundo, e é isso que o Senhor está falando a essa geração perversa, a essa geração que pensa que pode zombar do nome do Senhor, que pensa, queridos, que pode colocar o Senhor ressurreto ou crucificado numa avenida onde as pessoas adoram a Satanás, entendendo, achando que o Senhor não está olhando. Amados, o que está acontecendo é a ira do Deus vivo para aqueles que não têm ainda o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero concluir esta palavra para você nessa noite de Páscoa, dizendo para você, para sua casa, e para quem sabe você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, da sua casa: cuidado, cuide da sua morada, que é o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Que em nossa casa tenhamos Jesus Cristo governando como Senhor soberano, nos livrando de toda morte, seja ela física ou espiritual, pois do contrário será o maligno que estará governando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Jesus Cristo é o que nos liberta da escravidão do pecado. Portanto, assim como o cordeiro foi assado, os pães eram sem fermento e as ervas eram amargas, como símbolo da Páscoa dos judeus, hoje a ceia, o pão e o fruto da videira, ou seja, o suco da uva, é o símbolo da Páscoa do cristão. Acredito que esse simbolismo e que essa lembrança nunca acabe na sua vida, e que se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, o ressurreto, você venha aceitá-lo como Senhor da tua vida, para que a Páscoa aconteça todos os dias na sua vida, para que haja livramento do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero terminar esta palavra orando por você, pela tua família,
para que a Páscoa seja uma realidade sobre você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, Senhor, em nome de Jesus, alcance os lares nessa hora. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és Deus nas nossas vidas. O Senhor já nasceu no nosso coração. Nós temos o Senhor como Senhor. Em nome de Jesus, a marca do Teu sangue sobre os nossos lares, sobre a vida de cada irmão e irmã. Senhor, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Teu amor é tremendo. O Senhor nos alcançou e, Senhor, nós aceitamos, Senhor, no nosso coração, nessa Páscoa, nesse dia, em família. O Senhor continue sendo adorado, continue sendo o Deus que comanda tudo e todas as coisas, e a marca do sangue de Jesus sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Muito obrigada por esse tempo, e nessa hora queremos, Senhor, acrescentar essa oração à vida dos pastores metodistas. Senhor, hoje eu digo pastor, possa alcançar a vida de cada lar, de cada pastor, as suas famílias, os seus filhos, os seus ministérios. Nós abençoamos a vida do pastor Rogério, seu nosso pastor. Guarda, livre e protege. Esteja continuando dando sobre ele a tua unção e a tua graça, guardando o seu coração, falando a vida dele, e aquilo que o Senhor disser, ele possa continuar profetizando e obedecendo. Abençoa a vida do nosso pastor, de todos os pastores metodistas nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebamos a bênção do Senhor agora, nesse momento, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Cristo ressurreto seja uma realidade constante na tua vida, na tua casa, e que a Páscoa aconteça sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.